Boa tarde a todos. Bem-vindos ao nosso primeiro painel, que nós vamos dar início agora. E esta é a primeira edição do simpósio que será realizada online. E nós não estamos tão familiarizados com as ferramentas e tecnologias que um evento desta natureza demanda. Portanto, se houver algum problema técnico ou humano no decorrer desses dias, saibam que tentaremos resolver da melhor maneira possível, contando com a compreensão e a empatia de vocês. Este evento é uma realização da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, regional do Rio Grande do Sul. Conta com o patrocínio da Tecnoglobo e tem o apoio da CAPES e da FAPERGS. Antes de darmos início a este painel, passaremos alguns avisos importantes. Informamos que após a realização do simpósio, a plataforma ficará ativa no período de 16 a 20 de novembro de 2020 para acesso exclusivo dos participantes do evento. Os certificados estarão disponíveis na área do participante até 15 dias após o término do evento. Ao final desta atividade, teremos aproximadamente 30 minutos de intervalo e sugerimos que aproveitem esse momento para visitar o lounge virtual e interagir com os participantes e patrocinadores através do chat, além de prestigiar a sessão de pôsteres. Ressaltamos que a sessão de pôsteres ficará disponível no site do evento até o dia 3 de novembro. Participe do debate das atividades, enviando perguntas para os palestrantes através do chat, que fica no centro da barra inferior da sua tela. E antes de escrever a pergunta, coloque #pergunta, pois isso facilitará a nossa organização. Então, após essas informações, daremos início ao painel número 1. Inovação com sustentabilidade, matérias-primas e insumos. Eu sou Suzana Cardoso, professora da Faculdade de Veterinária da URGS e atuo na área de inspeção e tecnologia de alimentos de origem animal, especialmente em carnes e pescado. Nossos convidados para essa atividade são Caterine Helena Oliveira de Matos, que está aqui conosco. Ela é engenheira de alimentos, graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutora em engenharia de alimentos, também pela UFSC, atuou por 15 anos no Senai Santa Catarina e liderou várias iniciativas em segurança de alimentos em parceria com diferentes organizações, como FDA, AFT, 3M, MAPA, Embrapa, entre outras. Atualmente é SciTech Advisor para o The Good Food Institute, consultora da SIG Combibloc do Brasil Limitada e da Organização Pan-Americana da Saúde. A doutora Caterine falará sobre proteínas alternativas, oportunidades e desafios. Muito bem-vinda, Caterine, estamos muito felizes com a tua participação aqui conosco. Obrigada, professora Suzana, pela introdução. Quero cumprimentá-la e, em seu nome, cumprimentar a todos os demais organizadores pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo. Adorei já a palestra de abertura, tudo que a gente vai ver aí nos próximos dias. E também quero cumprimentar os meus colegas painelistas, né? Henrico e Victor, que a gente vai debater um pouquinho sobre o tema de proteínas alternativas. Eu vou aqui compartilhar com vocês a minha tela, para a gente começar a bater um papo. Acho que se não estiver projetando, vocês me avisam, tá? Eu vou ligar aqui também o meu cronômetro para garantir que a gente vai respeitar o tempo. Joia! Bom, então, a professora Suzana fez o convite para a gente falar um pouquinho, né, inaugurar, abrir esse painel
Então, o meu papel aqui é falar um pouquinho sobre as oportunidades, o desafio desse setor, desse novo mercado de proteínas alternativas. Então, vou trazer aqui alguns números, alguns dados, e depois os meus colegas, enfim, nós temos 2 empresas, né, então, que vão poder entrar um pouquinho mais a fundo e trazer também a experiência da indústria nesse novo mercado. Como a professora Suzana comentou, eu trabalho, né, então, como diretora de ciência e tecnologia para uma organização que se chama The Good Food Institute, GFI. Aqui isso eu vou apresentar rapidamente, talvez a gente tenha colegas que ainda não conheçam o que a nossa organização faz. O GFI, então, nasceu nos Estados Unidos, lá em 2016, mas hoje nós já temos uma atuação bastante global em outros países, regiões, como Estados Unidos, aqui no Brasil, obviamente, Índia, Israel, Europa e Ásia e Pacífico. Nós trabalhamos em 3 grandes áreas, né? Então, ciência e tecnologia, engajamento corporativo e regulatório. Então, a primeira delas, que é a ciência e tecnologia, que é a área que eu lidero aqui no Brasil, ela tem o objetivo de acelerar o desenvolvimento de pesquisas no tema de proteínas alternativas, ou seja, então, nós apoiamos as universidades, as instituições de pesquisas a realizarem seus projetos, e, além disso, também nos interessa aproximar e apresentar para as universidades os desafios tecnológicos que estão sendo enfrentados pelas empresas, para que justamente, né, os pesquisadores possam aí direcionar esforços de pesquisas para a proposta de soluções. A nossa segunda área trabalha com as empresas, então desde empresas de grande porte até startups, e oferecendo, então, suporte estratégico em diferentes demandas. E, por fim, uma área destinada... Desculpa te interromper, Caterine. Não está aparecendo tu já compartilhaste a tua tela ou ainda não? Faz tempo, não? Não, nós não estamos vendo. Ah, desculpa. Então, vamos lá, vamos fazer de novo. Obrigada por avisar, o áudio e o vídeo estão perfeitos, mas não está compartilhando a tela. Eu estou aqui no screen share. Agora sim. Agora sim? Tá. Agora sim, perfeito. Joia. Desculpa. Agora aqui estão, então, todos com a minha tela, certo? Bom, então, o GFI é uma organização sem fins lucrativos, então nós somos mantidos pela filantropia, portanto, não geramos lucro e todos os nossos serviços prestados são gratuitos. Aqui só, então, uma rápida apresentação da nossa organização. Nós, profissionais da área de alimentos, né, nós temos um grande desafio de como alimentar aí os 10 bilhões de pessoas em 2050, né? Mas nós não podemos esquecer que hoje, segundo a ONU, nós já temos mais de 800 milhões de pessoas passando fome, né? E que já está faltando proteína no mundo. Então, esse não é um problema distante, né? Não é um problema do futuro, é um problema de hoje. E segundo a FAO, nós teremos que aumentar em 70% a produção de alimentos e, obviamente, isso vai impactar e requer, né, vai exigir o uso proporcional de recursos, como água, solo e tudo mais. E a demanda por carnes, ela não dá sinais de desaceleração, né? Em 2050, a população mundial vai aumentar em 30%, mas vejam aqui, né, que a demanda por aves aumentará em 120%. E essa mesma perspectiva, ela ocorre para outros tipos de carne, né, como a carne de bovina, carne ovinos, suínos e ovos. Portanto, as proteínas alternativas, hoje, elas são opções muito interessantes e viáveis para a gente ter sucesso com esse desafio de alimentar o mundo de uma forma mais sustentável. E no GFI a gente costuma falar, né, que as proteínas, elas são um mercado que vem para somar, né? Então, vem para permitir atender uma demanda real. E por isso que nós promovemos o desenvolvimento desse mercado, especialmente dessas 3 categorias, dessas 3 tecnologias. Então,
as proteínas vegetais, né, a carne cultivada e a produção de proteínas e também de outros ingredientes importantes, né, obtidos por meio da fermentação. E aqui também está no nosso escopo, né, a produção de algas e fungos como fontes de proteínas. Uma pergunta que a gente recebe com bastante frequência, né, qual é o tamanho desse mercado? A oportunidade do mercado de proteínas alternativas ela é crescente. Aqui a gente traz os dados de uma das projeções, né, de um dos estudos apresentados pela empresa A.T. Kearney, onde ela faz uma projeção do mercado global de carnes até 2040. Então, a gente pode ver que até né, em 2040 a previsão é de que o mercado de carnes movimentará aproximadamente aí 1 trilhão e 800 bilhões de dólares, e sendo que 35% desse mercado vai ser correspondente à carne cultivada, 25% com a oferta, então, de carne vegetal e outros análogos, né, obtidos por fermentação, e 40% desse mercado vai ser ainda referente à carne convencional. Essa é uma projeção assim, bastante, talvez uma das mais otimistas. Existem diversos outros estudos com diferentes cenários, mas o que fica claro em todos eles é que esse mercado ele é crescente. Então, todos mostram essa mesma tendência positiva. E se hoje né, já não há carne, né, hoje já não há carne para todo mundo, e inclusive a gente teve recente esse anúncio por 2 grandes meios de comunicação, o The Guardian em 2019, dizendo que não há porcos suficientes no mundo para atender a demanda da China por carne. O Drovers falando, né, então, do surto da peste suína na China, que podendo criar aí uma escassez de 12 milhões de toneladas de carnes no mundo. Né? Então, é isso que a gente está vivenciando agora. Nunca se exportou tanta carne, inclusive né, para a China. Os preços no nosso mercado interno estão altos, né, e continua faltando carne. E é importante lembrar que esse é um mercado que não é um mercado para veganos e vegetarianos. Nós estamos falando de uma nova categoria que vai atender o consumidor de uma forma geral. Aqui vejam o dado de uma pesquisa dos Estados Unidos, em que 89% das pessoas que pediram um hambúrguer feito de plantas, né, em 2019, não se declararam né, vegetarianas. E aqui a gente também tem uma perspectiva bastante positiva do consumidor brasileiro, né, interessado, então, nos produtos análogos. Eu gosto dessa frase que foi apresentada por um grupo de investidores, o Y Combinator, que fala, né, faça algo que as pessoas querem, né? Então, se as pessoas querem continuar comendo carne, então vamos fazer o que as pessoas querem comer, né? Querem manter os seus hábitos alimentares, mas de uma outra forma, né? Então, vamos... e aí a gente comenta, né, que diversificar as fontes de proteínas é justamente encontrar as novas formas de fazer aquilo que as pessoas já querem. E qual seria, digamos, a nossa tese de mudança, né? Qual seria a nossa base para essa mudança? Bom, o primeiro ponto que nós precisamos lembrar é que a alimentação ela não está conectada apenas com as questões de nutrição. Obviamente, esse é um papel super importante, né, dos alimentos, né? Então, o fornecimento dos nutrientes, de energia, mas a gente vai concordar que os alimentos eles têm muitos outros significados, né? Então, os alimentos eles estão muito conectados com as nossas questões culturais, com as nossas crenças, com as nossas raízes, as nossas tradições familiares. E eu quis dizer também, né, das questões relacionadas, né, à socialização, à conexão com outras pessoas. Então, diante de tantos significados que os alimentos têm... Caterine, eu vou ter que... Tem algumas pessoas que estão nos avisando que não conseguem ver tua apresentação como inteira, que tu tens que mudar para qual é a tela? Lá em cima onde tem o verdinho. Bem em cima onde tem aquela partezinha verde. E aqui, opções de visão. Opções de visão. Tem que ajustar a janela. Colocar, ajustar janela. Bem em cima, do lado do verdinho.
View Options. Eu estou aqui em cima. Os participantes têm que fazer isso. Como? Cada participante tem que Ah, fazer cada participante tem que fazer isso. Tá, tudo bem. Ah, bom, porque eu não tenho essa opção aqui. Tu não tens essa opção. Não. Tá bem. Tudo bem. Desculpa a interrupção. Por favor, continua. Imagina, professora, se tiver algum ponto, qualquer coisa, é só interromper que a gente tenta melhorar aqui da melhor forma possível. Muito obrigada. Imagina. Bom, então, como eu estava comentando, né, sobre a questão dos significados que os alimentos têm, então não é só nutrição, o alimento carrega um monte de outros significados, né, está conectado com as nossas tradições, as nossas raízes, as nossas crenças. Então, nós precisamos entregar para o consumidor um alimento que esse consumidor quer. Então, não faz o menor sentido a gente forçar que todas as pessoas parem de comer carne, porque a gente literalmente não quer que as pessoas se desconectem das suas tradições, dos seus hábitos. É exatamente o contrário disso, né? Então, o nosso foco é desenvolver novas tecnologias, né, que sejam capazes de entregar os mesmos sabores, né, que o consumidor quer. Então, permitindo assim que esse consumidor ele consiga manter os seus hábitos alimentares, as suas tradições, seja o churrasco do domingo, a feijoada, uma receita, né, de família, porém, agora com alimentos sendo produzidos por uma nova tecnologia. Então, obviamente, não adianta a gente ter um produto, né, com sabor, textura, né, aparência, as questões nutricionais, todas resolvidas. É necessário que esse produto, obviamente, reúna todo esse conjunto de características, mas que sejam, que o consumidor consiga pagar, né? Então, além de preço, esse produto ele também tem que ter conveniência, né? Então, esse produto ele tem que estar no mercado em que o consumidor costuma fazer as suas compras, né? Então, em resumo, a nossa tese, né, se refere na produção de uma carne, né, que ela vai reunir todas essas características, sejam as características nutricionais, sensoriais, obviamente tem que ser um produto seguro, mas que tenha o preço certo e que ela esteja, então, e esses produtos, né, estejam no mercado em que os consumidores costumam fazer as suas compras. Bom, e diante das três categorias de proteínas alternativas, que são as três categorias que o GFI fomenta, com certeza, né, a categoria de plant-based é que está mais desenvolvida, onde já temos aí uma variedade de produtos no mercado. Aqui eu trago alguns exemplos, né, carne moída, frango, hambúrguer, inclusive utilizando fibra de caju. Aqui a gente tem um atum, só que feito de tomate, camarão, e uma carne feita por uma empresa nos Estados Unidos, Meat Foods, feita a partir de cogumelos, para substitutos também de queijos e ovos, né? Então, queijo, aqui a gente tem o Novo, que é uma das linhas, né, da Mantiqueira, que é a maior empresa produtora de ovos da América Latina, que tem um substituto para ovos, e Just também com um substituto de vegetal para ovos, que é capaz de fazer um ovo mexido. Então, essas mudanças, elas estão acontecendo muito rapidamente, né? Então, no Brasil, o primeiro produto foi lançado em maio de 2019 pela Fazenda Futuro, e hoje nós já temos aí no mercado as maiores empresas de carnes com linhas, né, de produtos à base de vegetais como análogos. Temos a Seara com a linha Incrível, a Sadia, né, BRF, inclusive o Victor daqui um pouquinho vai estar com a gente, vai falar um pouquinho mais sobre a experiência deles. Enfim, a gente tem uma infinidade de produtos, né, que começaram a surgir aqui no Brasil em pouco mais de um ano. Então, e um dado interessante é que em pouco mais de um ano, né, um ano e meio, nós crescemos mais do que países que tiveram o primeiro lançamento de produtos há 5 anos atrás. Bom, e no food service, né, não é diferente, então todas as principais empresas do mercado já possuem opções de produto plant-based, e no varejo também, aqui eu trago um dado bastante interessante, que em pouco mais de um ano, cerca de 1/3, né, ou 30% das vendas totais de hambúrgueres congelados vendidos já são
de produtos feitos com ingredientes vegetais, né? Então, a cada 3 hambúrgueres aí vendidos, congelados vendidos, 1 é plant-based. Bom, então essa é uma das categorias, né? A outra categoria é a fermentação. A fermentação é uma outra forma de agricultura celular, onde nós usamos fungos, micro-algas, levaduras, bactérias e outros micro-organismos como plataforma de produção. A fermentação ela tem sido usada já, enfim, né, por muitos anos na indústria de alimentos para produzir aí, enfim, uma variedade de produtos, né, inclusive enzimas na indústria farmacêutica. Mas agora ela está sendo aplicada na indústria de proteínas alternativas e ela está se apresentando muito promissora. Ela pode, inclusive, se tornar uma via de produção, né, de ingredientes análogos à carne, por utilizar matérias-primas baratas e muitas vezes resíduos, né, da própria produção industrial e conseguir aí entregar ingredientes específicos, né, com alta funcionalidade, sejam enzimas, aromas, corantes, vitaminas, enfim, gorduras, por meio dessa tecnologia. Bom, a terceira tecnologia talvez é a mais desafiadora, é a que tem maior impacto, sem dúvida, é a produção de carne cultivada. Carne cultivada também ela é referenciada, né, ou conhecida aqui no Brasil por carne celular, ou no inglês cultured meat ou cell-based meat. Mas o que é essa tal, né, de carne cultivada? Carne é carne, ela é feita a partir de células, né, do animal e, portanto, ela pode replicar aí o perfil sensorial e nutricional da carne produzida convencionalmente, né, e ela é composta dos mesmos tipos de células, né, que são organizadas na estrutura tridimensional do tecido muscular animal. E quando a gente vai dar uma olhadinha, né, quem foram os primeiros, né, a trabalhar aí essa tecnologia, a gente faz a referência ao professor Mark Post, da Holanda, em 2013, onde ele apresentou, né, a primeira versão de um hambúrguer produzido a partir de células. Inclusive, o professor Mark Post, ele é o fundador de uma das empresas, né, que é a Mosa Meats, que fomenta essa tecnologia. Depois disso, nós tivemos a primeira almôndega, o primeiro peixe, o primeiro pato, né? Então, obviamente que esses produtos, eles ainda estão sendo produzidos em uma escala muito pequena, a gente ainda não encontra esses produtos no mercado, mas a ciência, né, e a tecnologia aí abrindo novas fronteiras para a fabricação de alimentos sustentáveis, saborosos e seguros. Aqui eu trago também exemplos de outros produtos que já foram apresentados, né, por empresas, por diferentes empresas. E esse slide aqui eu gosto dele porque ele dá para a gente ter uma ideia da velocidade do crescimento das empresas que estão trabalhando com carne cultivada, né? Então, a gente vê aí, né, o espectro, a gente hoje tem mais de 60 empresas trabalhando, né, com essa tecnologia. E como eu falei, a gente ainda não tem os produtos no mercado, mas algumas empresas já anunciaram que as primeiras versões dos seus produtos devem vir aí nos próximos 1 ou 2 anos, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas startups interessantes, né? A gente tem aqui a BioMilk, que é uma startup dos Estados Unidos e que ela está focada no desenvolvimento de leite materno humano. A Turtle Trees é uma startup com base em Singapura, que está olhando para a produção de leite. A Cubic é uma startup espanhola focada no desenvolvimento de gorduras, então produção de gordura. A Avante está focada no desenvolvimento de ingredientes para pescado. E a Vole, que é uma startup australiana, e aí que está desenvolvendo produtos carnes exóticas, como tartaruga, zebra, canguru, enfim, só para a gente também ter uma ideia para onde está indo a tecnologia, né? Bom, aqui rapidamente, a gente não tem tempo de entrar nos detalhes, e eu também não sou especialista, a gente tem os colegas, né, o Henrico aí
e o Victor na sequência, mas só para a gente ter uma visão geral de como funciona o processo de produção. Então, ele consiste, né, a primeira etapa na retirada de uma célula do animal vivo por meio de uma biópsia. Então, essa célula é levada para um bioreator, né, que ela vai ser multiplicada, então, com condições adequadas, então tem um meio nutritivo. Então, multiplica-se essas células, então, dos tecidos musculares, conectivo e adiposo. Então, a gente tem depois um conjunto, né, um volume grande de células, mas elas estão desorganizadas, é preciso, então, organizá-las na estrutura tridimensional igual à da carne, então, por isso elas são levadas para um outro bioreator, né, um bioreator separado, que vai promover justamente essa diferenciação do músculo, da gordura e do tecido conjuntivo. Caterine, eu Diga. pediria para tu te encaminhar para o final, que já está dando no teu tempo. Quase terminando. Bom, obrigada. Joia. Então, nós temos aí todo um processo que vai levar cerca de um mês, ele é muito mais rápido e, enfim, a gente tem aí uma grande possibilidade. Tem desafios de escala, de estrutura, de custo, mas a ciência está justamente aí para trazer as soluções. A gente fez um estudo de FI no Brasil e a Universidade de Bath, justamente sobre a nomenclatura, sobre o uso de nomenclatura. A gente vai publicar isso nos próximos dias, mas eu quis aqui trazer uma pincelada, então, sobre as nomenclaturas testadas. A gente está apresentando aqui de primeira mão para vocês. Nós testamos algumas nomenclaturas e, para a primeira tecnologia, as duas nomenclaturas que foram recomendadas, então, com mais de 1.800 consumidores, é a carne feita de plantas e carne vegetal, e carne cultivada. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos dias. Bom, o GFI tem um conjunto de recursos e programas que são voltados para cientistas e universidades. Eu convido a todos vocês que tiverem interesse, inclusive, a receber financiamento para projetos de pesquisa. O GFI tem projetos, tem editais, inclusive, abertos agora para o financiamento de projetos de pesquisa. Então, fica o convite para vocês se conectarem conosco para receberem mais informações. Eu finalizo aqui, então, professora Suzana, obrigada pela oportunidade. A gente vai ter um tempinho adicional logo depois dos meus colegas para a gente debater. Obrigada. Nós que agradecemos, muito obrigada, e convidamos a todos a fazerem perguntas, né, para depois alimentar o nosso debate. Eu já passo imediatamente a chamar o nosso próximo palestrante, né? Outro convidado para o painel é Henrico Jardim Clemente dos Santos, que é graduado em Biociência e Biotecnologia Animal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, mestre em Engenharia Genética pela mesma universidade, doutor em Biotecnologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutor em Engenharia Genética também pela USP. Atua na área de células-tronco há mais de 25 anos, é sócio fundador da Celtrovet, a primeira empresa de terapia com células-tronco aplicada à medicina veterinária na América Latina. O doutor Henrico, ele abordará o tema carne artificial, uma nova perspectiva baseada no cultivo de células-troncos e engenharia tecidual. Muito bem-vindo, doutor Henrique. É uma satisfação tê-lo conosco. Agradecemos a sua presença. Está sem microfone. Pronto, agora foi? Foi, muito obrigada. Então tá bom. Muito obrigado, doutora Silvana, eu agradeço o convite e espero poder passar alguns conhecimentos para o pessoal que está nos assistindo. Tá? Está aparecendo? Sim, está aparecendo. Está ok, Ah, muito obrigada. Então tá bom. Então vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o pessoal do 7º Simpósio de Segurança Alimentar, Inovação e Sustentabilidade pelo convite, e eu irei abordar uma palestra intitulada Carne Artificial,
uma nova perspectiva baseada no cultivo de células-tronco e em engenharia tecidual. Bom, estudo realizado nos últimos anos vem mostrando que a produção de carne a nível global vem crescendo exponencialmente. No ano de 1961, a produção era em torno de 70 mil milhões de toneladas ano. Em 2018, passou de 300 milhões de toneladas ano. Dados recentes mostraram uma queda de 3%, provavelmente em decorrência do coronavírus, porque estudos realizados também demonstraram que 20 mil lojas comerciais envolvendo alimentos fecharam em todo o mundo. Basicamente, a produção de carne envolve 3 desafios básicos atualmente. O primeiro é o impacto ambiental, relacionado ao crescimento de número de... o crescimento do número de animais, o aumento da área de pastoreio e a elevação dos níveis de gases relacionados ao efeito estufa. Além disso, tem a pressão pública sobre os bem-estar animal e a incapacidade de atender à crescente demanda de alimentos. Um estudo recente estima que em 2050 teremos aproximadamente 9 bilhões de pessoas no mundo, com um aumento de 73% na demanda no consumo de carne. Quando se fala em células-tronco, as pessoas normalmente se relacionam a células-tronco embrionárias, mas, na realidade, existem 2 vertentes. Existem as células-tronco embrionárias e células-tronco adultas. As células-tronco embrionárias, elas são obtidas a partir da massa celular interna do blastocisto. Elas são transpostas para uma garrafa de cultura, em cima de uma camada de fibroblastos. Esses irão soltar diversos fatores que inibirão o processo de diferenciação celular. Nós temos também as células-tronco adultas, que podem ser divididas entre células-tronco hematopoéticas e células-tronco mesenquimais. As células-tronco hematopoéticas são responsáveis pela formação das células sanguíneas, como eritrócitos, leucócitos e plaquetas. Já as células mesenquimais, elas visam fornecer o suporte para a diferenciação das células sanguíneas, além de dar origem a adipócitos, osteócitos, condrócitos, neurônios e diversos outros tipos celulares. Quando falamos de fontes de células-tronco, nós temos que lembrar que todos os tecidos que constituem o corpo do organismo possuem células-tronco. Entretanto, alguns são mais favoráveis à obtenção dos mesmos devido a uma baixa taxa de ser pouco invasiva ao animal. Entre eles, temos o sangue de cordão umbilical, a medula óssea, tecido adiposo, cordão umbilical, sangue periférico e o que nos mais importante para nós nessa palestra, que é o tecido muscular. Mas quais são as características das células-tronco? As células-tronco se caracterizam por serem células indiferenciadas, com uma capacidade de autorrenovação, produzindo uma cópia exata de si mesmo, por meio do processo de divisão celular. Elas têm uma capacidade de divisão limitada. Aqui eu gostaria de ressaltar que, diferentemente das células-tronco mesenquimais, as células-tronco embrionárias têm capacidade de divisão ilimitada. Tem a capacidade de se diferenciar em diversos tipos celulares, tanto em vivo como in vitro. E também a capacidade de reconstituir a funcionalidade de um tecido. Como isso ocorre? Quando você tem uma lesão num tecido, você introduz as células-tronco nesse nicho específico. Fatores serão liberados, fazendo com que essas células adquiram a morfologia e a funcionalidade do tecido, do tecido de interesse. Bom, como estamos falando de células-tronco mesenquimais, elas foram inicialmente descritas por esse pesquisador alemão em sua publicação de 1963, no qual, ao estudar in vitro a medula óssea, ele observou a formação de células com formato fibroblastoide. Entretanto, essas células formavam colônias e davam origem a osso, características não presentes em fibroblastos.
Já em 1990, Arnold Kaplan definiu como sendo células mesenquimais, mesenquimal stem cells, células-tronco mesenquimais, essas células pelo fato de darem origem a osso, cartilagem e gordura. Ele também foi responsável pela fundação da primeira empresa de terapia celular humana, a Osiris Therapeutics. Bom, em 2010, a International Society for Cell Therapy estabeleceu as diretrizes para que uma célula possa ser considerada célula-tronco mesenquimal. Dentre essas características, essa célula tem que aderir ao plástico quando mantida em condições de cultura padrão, deve expressar em sua membrana CD105, CD73, CD90 e não expressar CD45, CD34, CD14 ou CD111B, CD79, 19 e HLDR. E, por fim, apresentar uma capacidade de diferenciar em osteoblastos, condroblastos e adipócitos in vitro. Aqui nós temos um vídeo apresentando um cultivo de células-tronco mesenquimais bidimensional. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Tá. Então, as células, como nós podemos ver, elas têm formato fibroblastoide. No processo de divisão, elas se compactam e vão preenchendo a área. Esse vídeo foi feito em 3 dias. O que acontece? Quando você chega a uma confluência de 80%, 90%, ou seja, o preenchimento da área, você, através de uma ação enzimática, você retira essas células e passa para outras garrafinhas, de forma que você tenha uma nova área para essas células poderem se espalhar. Podemos ver, elas vão preenchendo toda a área. Se eu deixar elas compactarem demais, elas entram no processo de diferenciação espontânea. Pronto. Bom, como eu disse anteriormente, as células-tronco elas apresentam um alto potencial de diferenciação. Em vivo e in vitro. Mas como isso acontece in vitro? In vitro, essas células são expostas a determinados fatores que irão fazer com que elas se diferenciem. Por exemplo, a osso, gordura, cartilagem, músculo, neurônio. Aqui nós temos esses cultivos submetidos a marcações no qual comprovam que essa célula se diferenciou em osso, cartilagem, gordura, músculo e neurônio. Bom, mas aqui nós vamos falar basicamente da carne artificial, também conhecida como carne sintética, carne de laboratório, carne simulada, carne de cultura, carne in vitro, sendo definida como uma carne que nunca fez parte de um animal vivo por completo. O pioneiro é o Dr. Mark Post, que iniciou suas pesquisas na Universidade de Londres, no ano de 2004. Em 2013, ele produziu o primeiro hambúrguer com carne artificial, sendo, para isso, empregado um valor de $225 mil. Mas como é realizada essa produção? Bom, inicialmente, são selecionados animais saudáveis. Por meio de uma biópsia, é retirado um fragmento de tecido muscular e encaminhado para o laboratório. No laboratório, ele é exposto a tratamentos enzimáticos ou mecânicos, de forma a você obter as células-tronco. Neste momento, você expõe essas células a diversos testes, como dito anteriormente, de adesão, marcadores e diferenciação. Após esses testes, eles são colocados em garrafas de cultivo, visando o início da expansão das células e separar essas células mesenquimais, tronco mesenquimais, dos demais tipos celulares. Depois que você fez uma pré-seleção, você transporta elas para o bioreator, em presença de microesferas, às quais as células irão ser aderidas, de forma a expandi-las numa proporção 3D. Elas são posteriormente transferidas para um scaffold, normalmente de colágeno, para que ocorra a diferenciação no tecido muscular e, posteriormente, gere a carne de hambúrguer. Aqui nós temos uma análise histológica, comparando a carne produzida em vivo
com a carne produzida in vitro. Se você observar as duas lâminas, elas se mostram extremamente similares. Aqui nós temos algumas das empresas, né, startups, que estão trabalhando nesse mercado. A Mosman, que foi fundada primeira a ser fundada, que foi pelo professor Mark Post. Depois a Memphis, que é uma empresa que teve um aporte financeiro do Bill Gates. E a Just Meat, que teve uma abordagem diferente. Surge a questão também, você faz uma biópsia no animal, você está tirando, de certa forma, você está fazendo uma incisão nele. Então, a Just Meat abordou de uma forma diferente. Ela pegou um frango, esperou a pena do frango cair. A partir dessa pena, ela isolou as células-tronco e produziu nuggets. Tanto que, se você for ver na internet o filme da empresa, você vê todo o histórico e, no final, os pesquisadores comendo nuggets e o frango, de nome Ian, passeando em volta dos pesquisadores. Bom, como inicialmente em 2013 o valor era de 325 mil dólares, em 2019 esse valor baixou para 280 mil dólares, com a perspectiva que em 2021 alcance 10 dólares. Mas quais são realmente as vantagens da carne artificial? É uma carne que é obtida sem que ocorra o sacrifício de animais. É uma que pode ter um sabor melhorado, ou seja, em laboratório, você pode trabalhar de forma a que você possa melhorar, deixa essa carne mais saborosa para o consumidor final. É mais saudável, pois elimina a parte de expor os animais a hormônios e antibióticos, assim como também contaminações como salmonela, prions, cistecicose. Além disso, é mais ecológica, porque você diminui a área utilizada para a manutenção da pecuária, diminui o consumo de água, de energia e de alimentos. Mas quais são os principais desafios? Para o mercado consumidor é que essa carne artificial, o hambúrguer, tem uma aparência, uma textura, gosto, cheiro e valor nutricional equivalente à carne que está disponibilizada hoje no mercado. Um grande problema é que no cultivo das células-tronco hoje, você utiliza soro fetal bovino, ou seja, ele é obtido a partir de fetos sacrificados de bois, o que se torna uma coisa meio incoerente, uma vez que você está disponibilizando no mercado carne artificial. Então, diversas empresas têm trabalhado com uma forma de substituir o soro fetal bovino por proteínas vegetais. Além disso, tem a questão da vigilância sanitária, que tem que ser aprovada, e o preço, que tem que ser acessível para o consumidor final. Desafio. A eficiência. Temos que ter esse desafio. O principal desafio que eu considero é a eficiência para a obtenção desse processo. Pois com esse aumento da eficiência, você vai ter uma área destinária à pecuária e um consumo de água reduzido, basicamente, em 90%. A geração de CO2 vai ter uma redução da ordem de 20%. Energia e alimentos também reduzirão bastante. Escalonável. Um grande problema atualmente também é você tornar essa produção de forma em escala industrial. O que influencia nisso? O que influencia? O número de passagens. O que são passagens? É o cultivo das células em uma garrafa 2D, tirar dessa garrafa 2D e passar para uma outra garrafa 2D. Quando você faz essas mudanças, você submete essas células a ações enzimáticas, ações mecânicas, alterações de pH. Isso tende a alterar a morfologia e a genética dessas células, o que pode influenciar no produto final. Por essa razão, as empresas têm trabalhado muito na otimização dos nutrientes que são utilizados no cultivo celular para a manutenção do pH, vitaminas, aminoácidos. Todos esses nutrientes, eles são trabalhados de forma com que você consiga que essas células não cheguem, por exemplo, à 20ª passagem, você consiga que ela atinja a 30ª, 40ª passagem, porque hoje se sabe que a partir de uma célula-tronco, você consegue obter 1 milhão de células. Além disso, ela tem que ser basicamente
ser aceito pelo mercado consumidor, porque não adianta nada você fazer todo esse processo de estudo, da eficiência, tornar ela produção industrial, se ela não vai ser aceita pelo mercado consumidor. Um estudo realizado nos Estados Unidos recentemente demonstrou que apenas 1/3 da população americana aceitaria se alimentar de carne artificial. Obrigado. Muito obrigada, Henrique, pela palestra. Aprendemos muito contigo e a gente vai discutir mais aprofundadamente agora no painel com todos vocês juntos. Muito obrigada. Perfeito. E eu vou chamar o Vitor, nosso próximo palestrante. Então, nosso próximo palestrante será Vitor Maturo de Souza Franco, que é engenheiro de alimentos formado pela Unicamp e premiado pelo CREA São Paulo. Tem experiência na área de inovação para o mercado de alimentos desde 2014 e hoje integra o time de inovação da BRF. Desde 2018, ele faz parte do time de tecnologias e parcerias, um time novo, focado em desenvolver e disponibilizar as novas ferramentas que viabilizarão as inovações do futuro para a BRF, bem como a integração na cadeia das novas tecnologias que serão a base do futuro das inovações. O Dr. Vitor falará sobre o setor de proteínas e as proteínas alternativas. Então, eu chamo para estar conosco. Muito bem-vindo, Vitor. Um prazer estar aqui contigo, né? Prazer é todo meu aqui de poder estar com vocês. Estamos contentes, né, em tê-lo conosco. Você tem até 20 minutos para fazer a sua exposição e depois nós partiremos para o debate. Perfeito. Vamos lá. Vou ver aqui se vocês conseguem ver a minha tela. Sim. Perfeito, pessoal. Muito boa tarde. Mas o Vitor sumiu. O Vitor, a tua imagem saiu aqui da telinha. Tu não está aparecendo para nós. Tá a apresentação. Estranho. Bom, é só tu ativar a tua câmera, por favor. Que daí aparecem as duas coisas simultaneamente. Estranho. Bom, vamos compartilhar a tela toda aqui. Acho que vai facilitar um pouco. Vocês continuam me vendo? Não, não estamos te vendo. Problemas técnicos, sempre bom. Mas... Vamos ver se a Milena nos dá uma dica aí, que deve ser feito. A tua câmera está ativada, Vitor? Sim, vocês não estavam me vendo. Agora sim. Agora sim. Eu estava mas eu acho que quando eu compartilho a tela, não está... Tenta compartilhar agora. Novo compartilhamento. Pronto. E a câmera desativou de novo. Bem, qualquer coisa, vamos priorizar a apresentação? Pode ser. Claro, perfeito. Pode continuar. Porque senão vamos comer o tempo do debate, que é sempre muito bom. Bom, novamente aí, boa tarde a todas e todos. Eu fiquei muito tempo pensando como começar essa palestra aqui para vocês, né, sobre a visão, né, da indústria de alimentos, sobre as diferentes proteínas alternativas, né, compartilhar um pouco da nossa visão aqui na BRF, como empresa de alimentos, né, com as suas marcas aí tão presentes na mesa dos brasileiros, né, com Sadia, com Perdigão, com Qualy, com Quideli, né, fora as de nutrição animal e as marcas de fora do Brasil. E eu cheguei a uma conclusão. A melhor forma de começar essa palestra é fazendo uma pergunta para vocês. Como alimentar o mundo à base de proteínas alternativas? É uma bela pergunta, né? Imagino que todas e todos têm a sua versão, né, dessa resposta. Eu tenho a minha, não tenho dúvidas, e o meu objetivo aqui hoje, inclusive, é compartilhar essa minha resposta com vocês, né? Mas antes disso, eu proponho o seguinte,
eu proponho darmos um passinho para trás e falarmos um pouco sobre as proteínas alternativas, sobre como elas se relacionam com a indústria de alimentos e, obviamente, o que tudo isso tem a ver com a pergunta que eu acabei de fazer para vocês, né? Então, falando um pouco sobre as fontes de proteína num sentido mais amplo, né? O que é uma fonte de proteína, senão um alimento que contenha aminoácidos essenciais que os seres humanos precisam ingerir nas suas dietas para sobreviver. Não é nenhum mistério, não é nenhuma novidade para nós aqui, mas o ponto é, nós conhecemos aí milhares, se não milhões de fontes de proteínas, só que ao longo da história, uma ganhou um destaque muito maior do que as outras, por diversas razões. A carne animal, né? E hoje dá para se dizer que a carne animal é o centro de muitas das nossas dietas hoje, né? Só que além de ser o centro das nossas dietas hoje, a carne animal também é o centro de diversos questionamentos, né? Sejam eles aí por conta de saúde pessoal, por conta da ética e do bem-estar animal, ou até mesmo de um ponto de vista de sustentabilidade, né? Hoje, a carne animal foi colocada em questão. E com isso, fontes alternativas de proteína, ou seja, fontes de proteína que não dependam da exploração, nem do sofrimento de animais, estejam eles vivos ou mortos, ganharam destaque. E essas fontes alternativas, né, são vistas pelas empresas de alimentos, empresas como a BRF, não como um vilão, como uma ameaça ao paradigma, muito pelo contrário. Elas são vistas como uma oportunidade, e uma baita oportunidade. Uma oportunidade de diversificar o portfólio de produtos, né? Aquela questão, não coloque seus ovos todos em uma só cesta, né? Uma possibilidade de atingir um público maior, um público que muitos produtos não atingiriam, né? A oportunidade de, se você parar para pensar, de estar melhor posicionado para o futuro da alimentação humana, né? No entanto, cada uma dessas proteínas alternativas, cada uma dessas oportunidades também carrega consigo muitos desafios quando o assunto é alimentar o mundo com elas, né? Por exemplo, para as plantas e para os fungos macroscópicos, né? Então, entre as fontes de proteína da alimentação humana mais conhecidas, né, mais antigas, né, são extremamente seguras, bem regulamentadas, né, a gente já conhece há tanto tempo, já fazem parte do nosso dia a dia, melhor dizendo, né, há tanto tempo, né, e ainda tendem a consumir muito menos recursos do que a pecuária animal, né? Porém, tem um problema, né? Quando você vai comparar uma planta ou um fungo macroscópico, né, um cogumelo, que seja, com uma carne, muita gente prefere a carne. Seja por uma questão de perfil e quantidade dos aminoácidos essenciais, seja por uma questão de, bom, eu prefiro o sabor, a textura, o aroma de uma carne versus uma vagem, versus um champignon, seja por uma questão de, realmente eu rejeito plantas, rejeito fungos, né? Tem muita gente que não come seus vegetais, né? Ou até mesmo pelo próprio status que a carne tem, né? Ao longo da história, a carne sempre foi historicamente a comida de quem está bem de vida, dos nobres que detêm poder e conseguem ter seus animais nas suas propriedades, né? E as plantas e fungos coletados ali nas florestas foram vistos como uma comida de plebeu, uma visão que, querendo ou não, ainda permeia a sociedade hoje, né? Mas tem a alternativa. Ao invés de usar as plantas e fungos in natura, vamos usar os concentrados proteicos e emular a carne, né? Só que se você foge de uma série de desafios, você cria outros, né? Porque usar esses concentrados proteicos para emular a carne em produtos alimentares significa você ter que desenvolver melhor dizendo, processos e formulações que ainda são relativamente recentes, ainda são relativamente caros, né? E formulações que dependem de matérias-primas, de ingredientes, que muitas vezes têm uma cadeia de suprimentos que não está preparada para a demanda que está chegando hoje, né? Que nunca esteve preparada e está começando a se adaptar agora, né? Ou até ingredientes que, por exemplo, não são muito amigáveis no rótulo, né? Que assustam o consumidor, ou até mesmo ingredientes que não estão regulamentados hoje no nosso país, né? Por exemplo, você tem ingredientes que são usados na Europa
há anos para produtos plant-based que não são regulamentados para uso aqui no Brasil, né? Então, o ponto é que emulemos carne ou não, com plantas e fungos macroscópicos, a gente vai ter uma série de desafios, né? Estejam eles in natura ou não, né? Mas agora, deixando um pouco para trás esses velhos amigos que temos, indo para alguns dos mais recentes, as carnes cultivadas, né? Que o professor Henrico e a doutora Caterine falaram tão brilhantemente antes, são uma das tecnologias, em termos de proteínas alternativas, mais recentes que nós temos. E uma tecnologia que realmente é muito, muito revolucionária. Tem o potencial de completamente revolucionar a alimentação humana, revolucionar a pecuária. Por quê? Porque ela nos permite, como a gente bem viu nas últimas palestras, ter carnes animais perfeitas, sem sofrimento animal algum, e potencialmente usando muito, mas muito menos recursos, né, do que a pecuária tradicional. Só que essa é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento, né? Isso significa que o caminho para se ter a escala, para se ter a eficiência desejadas, e não só desejadas, mas necessárias, né, para realmente alimentar o mundo, ainda não está 100% claro, né? É um tipo de tecnologia que ainda tem um longo caminho de investimentos, pesquisa e desenvolvimento a ser trilhado para se alimentar o mundo. Por outro lado, também tem as questões, como foram comentadas, dos grandes embates regulatórios e políticos acerca do tema, né? As carnes cultivadas ainda não são propriamente regulamentadas no Brasil, né? Fora também todo o peso de lobby político, de visões políticas que vão afetar sim o tema, como a gente já vê em mercados que estão mais avançados nisso, como nos Estados Unidos, né? E além de tudo isso, né, essa tecnologia tão revolucionária, com tanto potencial, ainda tem barreiras com relação à visão do consumidor, né? Por quê? Porque é aquela famosa máxima: qualquer tecnologia suficientemente desenvolvida vai parecer magia para quem não a conhece. E muitos consumidores acham que é magia, não entendem como isso pode ser feito. E isso, ao mesmo tempo que muita gente fica motivado por, olha, é novo, é diferente, desmotiva muitos outros, né? E fora tudo isso, né, como o professor Henrico comentou ali em alguns dos últimos slides dele, tem outros problemas ligados à própria tecnologia, né, como por exemplo toda a questão do soro fetal bovino como um dos meios de cultura que tem aí todos os seus problemas éticos com relação à obtenção desse meio de cultura, né, que é que algumas empresas já têm algumas soluções, mas ainda não está 100% vencida essa etapa, né? Ou até mesmo os antibióticos. Muitas tecnologias não usam, mas algumas ainda podem usar antibióticos, né? E como sempre os antibióticos ficam ligados àquela questão de, bom, né, seleção de bactérias e DTAs particularmente complicadas por causa dessa seleção, né? Mas seja como for, a carne cultivada é uma tecnologia que tem um potencial revolucionário imenso e que realmente pode revolucionar a alimentação humana, mas até lá ainda temos aí um longo caminho a trilhar, né? Mas ainda nas tendências mais recentes, né, vamos falar um pouquinho também sobre os insetos e os organismos unicelulares. Aí você vai falar, não, mas espera aí, os humanos já conhecem e consomem insetos e micro-organismos há milênios também. Mas aqui eu não estou falando deles in natura, propriamente. Estou falando da recente reinvenção, de certa forma, que nós tivemos com eles, que foi o uso dos concentrados proteicos de insetos e organismos unicelulares, né? Por que insetos e organismos unicelulares, né? Por que isso? Como a gente viu até no vídeo de abertura, né, do simpósio, são fontes que a gente conhece há muito tempo. São fontes que demandam muito, mas muito poucos recursos, né? São fontes que a gente consegue criar num espaço muito mais controlado, que não está sujeito às mesmas doenças de animais e plantas em geral. Um ambiente que você pode ter uma escala extremamente alta, extremamente rápida e extremamente, com perdão do trocadilho, barata, com pouquíssimos recursos. A gente está falando aqui do nível de podemos criar
bactérias para ser biomassa proteica no espaço, usando nada mais do que o gás carbônico exalado na respiração dos astronautas. Estamos falando desse nível de baixo uso de recursos, né, para se ter uma escala viável. Mas como eu falei, o uso dos insetos, né, e organismos unicelulares, os concentrados proteicos deles em alimentos, é uma tendência relativamente recente. Né? E aqui eu não estou falando só de emular carne, como as plantas e fungos macrocelulares. Estamos falando aqui de realmente qualquer produto, como a gente viu até da Hakuna, né? Cookies, uma barra de chocolate, uma granola. Tá? Esse é um caminho que ainda é relativamente recente, que ainda também tem boa margem para pesquisa e desenvolvimento, mas a maior barreira aqui, não tenho a menor dúvida, não é a barreira técnica, é a barreira humana. Muitos consumidores ainda não entendem essa prática, né? Ainda acham a prática de se comer um inseto, se comer um organismo unicelular, que ele seja uma microalga, que ele seja uma bactéria, que ele seja uma levedura, uma prática estranha. Não faz parte do dia a dia, não faz parte do portfólio, né, de experiências das pessoas. Fora que muitos também acham os insetos e micro-organismos algo nojento, algo sujo, né, por todos os preconceitos que nós já carregamos na nossa vida. E essa barreira humana do lado do consumidor permanece sendo a maior barreira ao consumo dessas proteínas, que têm benefícios tão claros e tão necessários para garantir o futuro da alimentação humana. Né? Bem, falei bastante até agora, né? E com certeza vocês devem estar se perguntando, ok, mas o que isso tudo tem a ver com a pergunta que eu fiz no início dessa palestra, né? Como alimentar o mundo à base de proteínas alternativas? Se vocês perceberam um pouco, todas as análises ali que eu fiz das diferentes classes de proteínas alternativas passou necessariamente por 3 pilares: a viabilidade técnica, a segurança e os aspectos regulatórios e os aspectos mercadológicos. Né? E por quê? Porque as proteínas alternativas, elas são uma oportunidade de ouro para as empresas de alimentos, para as empresas como a BRF. Porém, para que elas sejam abraçadas pela indústria de alimentos de fato, é necessário que as proteínas alternativas tenham esses 3 pilares unidos e presentes. Esse é o X da questão. Se vocês forem sair daqui esquecendo tudo, absolutamente tudo que eu falei até agora, não tem problema. Lembrem-se apenas disto. A minha resposta para a pergunta como alimentar o mundo à base de proteínas alternativas é simples. É por meio da indústria de alimentos. Porém, isso pressupõe que a indústria de alimentos tenha abraçado as proteínas alternativas. E isso, por sua vez, pressupõe que as proteínas alternativas tenham uma viabilidade técnica extremamente comprovada, né, das suas formulações, processos e ingredientes, para que a indústria possa produzir com escala e com uma cadeia forte e previsível de suprimentos e distribuição, né, para que chegue a todos e para que possa ser produzido para todos. Isso pressupõe que as proteínas alternativas tenham segurança e aspectos regulatórios muito bem definidos, para que a indústria de alimentos possa produzir de forma constante os produtos à base dessas proteínas alternativas e constantemente segura. Né? E, por fim, isso pressupõe que as proteínas alternativas tenham um potencial de mercado suficiente. Suficiente para quê? Para que a indústria de alimentos tenha, como qualquer produto, o interesse e a viabilidade de produzir produtos à base de proteínas alternativas com alcance e acessibilidade de todos. Ou seja, novamente, se vocês forem esquecer de tudo que foi falado aqui, lembre-se disso. É somente tendo viabilidade técnica, segurança e aspectos regulatórios bem definidos e um potencial de mercado suficiente que as proteínas alternativas vão ser abraçadas de fato pela indústria de alimentos. E é
por meio da indústria de alimentos, que na minha mais honesta e mais humilde opinião, que nós iremos alimentar o mundo à base de proteínas alternativas. Eu sou o Victor Franco, da Inovação BRF. Muito obrigado pela atenção. Continuemos agora na nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Muito obrigada, Victor, pela tua palestra. Ótimo. 3 palestras maravilhosas brindando a nossa tarde, né? Eu gostaria que todos os palestrantes aparecessem, né? Se fosse possível com a câmera, para nós iniciarmos as perguntas. Ótimo, Caterine. Victor não está aparecendo ainda. Vamos ver se o Henrico aparece também. Acho que tive um pequeno problema com a câmera. Com a câmera, será que não está ligando? O Henrico está aí. Vou entrar novamente. Tá bem. Então, nós vamos aguardar esse minutinho para o retorno da câmera do Victor. Nós temos algumas perguntas bastante interessantes. Acho que as palestras foram bastante diversas e complementares, né? Então, a gente vai passar para as perguntas. Vou começar pela ordem do que elas foram feitas, tá? Primeira pergunta. É geral, pessoal. Quem quiser intervir, por favor, fique à vontade. Não é uma pergunta restrita a um palestrante ou outro, tá? Vamos ver se o Victor retorna para ele também ouvir. Já está voltando. Ótimo. Obrigada, Victor. É uma pergunta geral, tá? Demorou muito tempo para que as grandes empresas começassem a se adaptar ao público vegetariano e vegano no Brasil. Qual seria o motivo disso? A pergunta é da doutora Florência Cladeira. A ordem, vocês escolhem. Bom, eu acho que eu vou começar com essa. Eu acho que a resposta para essa pergunta vai muito de encontro ao que eu comentei na minha palestra. Que, assim, para que a indústria realmente comece a abraçar um produto, comece a ver a real viabilidade num produto, especialmente uma empresa grande, uma empresa presente aí, multinacional, estamos falando aqui de 90 mil colaboradores, mais que isso, 130 países. Imagine uma empresa toda, começa esse maquinário todo, abraçando uma nova ideia. Para que isso aconteça, é necessário toda uma série de fatores, né? Eu explorei ali alguns, né, os 3 principais, mas dentro de cada um deles você tem muitos fatores que contribuem e é necessário que todos esses gatilhos, digamos assim, estejam verdes, estejam, né, checados ali para que realmente o projeto possa ir para frente, para que realmente se torne uma realidade, né, a produção. Então, eu entendo que isso é um grande problema para as grandes empresas nesse sentido, né, ter que esperar essa viabilidade estar realmente comprovada para poder entrar. Por isso que se viu muito mais pequenas empresas começando aos poucos e aos poucos as grandes empresas entrando logo atrás, tá? Alguém gostaria de complementar, Caterine ou Henrico? Acho que só complementando, né, Victor, a gente também tem um novo perfil do consumidor, né? Então, é um consumidor que ele está muito mais antenado, você explorou isso na tua fala, né? Preocupado com questões de sustentabilidade, também de saudabilidade. Então, quando a gente está falando desse mercado de proteínas alternativas, né, e se a gente for olhar o número de pessoas, né, que se declaram veganos ou vegetarianos, a gente vai ver que é uma fatia bastante pequena. E ao passo que, quando a gente olha para o público em geral, né, que está demandando esses novos produtos, a gente tem aí uma fatia
muito importante. Então, a gente está falando não mais de uma categoria de produtos que ela é de nicho, né? A gente está falando de uma categoria que vai atender o público em geral, o público, né, que está preocupado, que gosta de comer carne, quer continuar a comer carne, mas quer manter, enfim, um consumo que seja mais sustentável, enfim, né, tá muito conectado com outras questões. Então, eu acho que talvez essa mudança também no perfil do consumidor também foi um fator importante, né, para esse movimento das indústrias, né? Então, para as grandes indústrias, obviamente, os pontos que você falou de escala, né, de viabilidade são super importantes, mas acho que quando a indústria passou a entender, né, bom, que esse é um movimento que não é de nicho, é para o público em geral, é para o público que quer continuar comendo carne, acho que aí ficou claro, uma grande oportunidade para as empresas. Muito obrigada. Vamos passar para a próxima. Vocês acham pertinente usar o termo carne para um produto plant-based, sendo que não se enquadra ao conceito dos regulamentos técnicos de identidade e qualidade? Bom, posso começar de repente, e aí Henrico e Victor podem, né, contribuir. Essa é uma pergunta bastante importante, né? Acho que um dos pontos que a gente precisa relembrar aqui é que quando a gente está falando dessa nova categoria de produtos, a gente não está falando daqueles produtos que começaram, sei lá, a surgir na década de 70, né? O hambúrguer de soja, sei lá, de outras fontes, né? Que eram produtos que não eram para se parecer com carne, não eram para ter gosto de carne, textura de carne, inclusive no supermercado era para estar bem longe dos produtos de origem animal. Essa nova categoria, ela vem para se parecer com carne, então é para ter gosto de carne, é para ter textura de carne, né? Enfim, reunir todos esses atributos. Então, a gente está falando de um produto que é para se parecer com a carne. E aí, agora, tem um ponto bastante importante, que é a questão regulatória. Enfim, é necessário, né, que esse debate regulatório ele seja realizado. Então, a gente tem alguns movimentos iniciados em outros países. Aqui no Brasil, enfim, o GFI também tem discutido, tanto com a Anvisa quanto o Ministério da Agricultura, a criação desse marco regulatório, né, para definir, porque é importante, sim, fazer todas essas definições, ter o regulamento técnico, né, de identidade, qualidade, para essa nova categoria de produtos. Então, a gente já tem visto, né, e os próprios órgãos reguladores se manifestarem, dizendo que, olha, né, essa categoria é uma realidade, né, então, enfim, os produtos já estão aí, então, em breve a gente acredita que esse movimento ele vai, sim, estar na agenda, né, de uma forma mais concreta. Teu microfone, Henrico, por favor. O grande problema que eu vejo nessa questão é a parte burocrática aqui no Brasil. Você entra com um processo para tentar legalizar tudo e demora muito. É uma coisa bem complicada. As pessoas têm que levar isso em consideração quando falam a legalização, está legalizado ou não, mas tem que levar em consideração para você colocar no mercado, mas você não tem um órgão regulador ainda. Então, fica com a questão, você pode colocar no mercado porque não tem nada regulando, ou não pode colocar no mercado. Então, fica uma coisa bem complicada. Nós temos mais algumas perguntas a respeito desse tema que outras pessoas fizeram. Eu vou fazer uma pergunta que tem bastante o perfil do Henrico. É a pergunta da doutora Jaqueline Buffon. Podem ocorrer problemas de organização celular em bioreator? Estes já foram observados? E quais as consequências disso? O que se observa é que quando você coloca num bioreator, as células tendem a começar a se agregar, formando grumos. Com esses grumos, as células que ficam mais internas, elas começam a morrer por falta de oxigênio. Por isso começaram a trabalhar com micropartículas. Como eu falei anteriormente, as células tendem a aderir à superfície.
que é uma das características. Então, você colocou essas micropartículas, as células começam a aderir a micropartículas e elimina essa questão da falta de oxigênio quando elas formam os grumos internos. Ok, muito obrigada. Uma outra pergunta que veio da Patrícia Casarim. Uma vez que questionaram sobre carne plant-based, dizendo que são produtos com uma série de aditivos para conseguir imitar a carne e que por isso seriam menos saudáveis e prefeririam consumir carne in natura, confesso que não soube argumentar a respeito. O que vocês diriam a respeito da saudabilidade desses produtos e busca por alimentos clean label? Se eu puder começar nessa, isso é algo que está muito, muito em discussão. Justamente esse ponto sobre o tipo de ingrediente que vai num produto feito à base de plantas que tenta emular a carne. Também há grandes discussões sobre o próprio ponto de vista nutricional disso, né? O perfil de aminoácidos, o balanço entre proteínas, gorduras, carboidratos, né? Os macronutrientes e também a necessidade da fortificação com alguns micronutrientes, né? Como por exemplo vitamina B12, ferro, zinco, enfim. O que eu vejo muito, né? Agora falando um pouco mais pessoalmente também parte disso se deve ao fato de estamos tentando emular uma matriz alimentar completamente diferente a partir de uma matriz alimentar que não tem nada a ver com ela. E, como eu havia comentado, os processos para isso ainda são relativamente recentes, né? Você vê processos disso desde a década de 60, mas comparado com o horizonte da alimentação humana, né, como um todo, é bastante recente. Então, assim, há ingredientes, há processos que estão sendo descobertos e também há a questão de existem ingredientes que podem atingir esse mesmo nível de produto que são mais clean label, que são mais naturais, mas muitos deles às vezes não tem uma cadeia de suprimentos que está preparada para uma produção industrial em larga escala. Então, às vezes, não são regulamentados, às vezes tornariam o produto inacessível, acessível só para uma pequena margem da população que poderia pagar por eles. Então, entra muito nessa questão do justo compromisso que a indústria tem que fazer para poder ter um produto acessível, né? E com escala suficiente para ser acessível, né? Inclusive, Vamos passar para uma próxima? Ou a Caterine, por favor. Só complementando, acho que o importante, né, o GFI acompanha aí algumas pesquisas, inclusive nós também realizamos algumas pesquisas para entender um pouquinho quais são os fatores que motivam esse consumidor a ter o interesse por esses produtos. E um dos primeiros fatores é a saúde, né? Então, todos esses aspectos de saudabilidade estão sendo considerados na agenda, né, das indústrias, aí do pessoal que está trabalhando com P&D, porque é justamente isso que está motivando o consumidor pela busca e o interesse nesses produtos, né? Então, justamente a questão de saudabilidade. Eu desconheço de algum trabalho publicado aqui no Brasil, mas existem trabalhos publicados fora, comparando, então, os produtos, por exemplo, hambúrguer, né, plant-based e o hambúrguer, enfim, convencional. Se alguém tiver interesse, depois também é só mandar um e-mail e a gente pode compartilhar esses artigos que foram publicados. Então, tá. No exterior, já existe alguma legislação sobre carne cultivada em discussão ou já implementada? Talvez eu possa começar com Estados Unidos. Eu acho que foi talvez o pioneiro, onde FDA e USDA formaram um comitê conjunto para começar a discutir o marco regulatório para esses produtos. Então, já é uma iniciativa super concreta, né? Então, das duas agências, enfim, porque fica uma questão, né? Quem vai regular o quê do processo? Então, acho que o exemplo que a gente tem hoje é esse. E, doutor Henrique, não sei se você tem mais alguma outra informação. Microfone, Henrique.
Além dessa informação que você forneceu, eu não tenho outra, não. Ok. Acho que são os pioneiros no mundo, né? Uhum. Vamos passar para a próxima pergunta. Pensando na mesma produtividade, existe alguma correlação numérica entre o uso de recursos naturais, incluindo energia e água, para a produção desses análogos de carne, comparativamente à carne animal? Eu gostaria de começar essa pergunta com um ponto que sempre surge em várias discussões, né, dentro da BRF, não só dentro da BRF, mas na academia e certamente no mundo todo, que é o seguinte, boa parte dessa análise, né, de quão sustentável é um método, quão sustentável é outro, cai sempre no ponto de, bom, qual é o método que estamos usando para avaliar essa sustentabilidade, né? Como estamos olhando aí a cadeia toda, né, do processo, realmente da fazenda à mesa, né? Tem muitos fatores que contribuem. O que a gente vê numa análise um pouco mais simples, né, tentando tirar alguns fatores, se você vai usar simplesmente as plantas diretamente num processo produtivo muito similar a um hambúrguer, a uma almôndega, que são feitos de carne, teoricamente você deveria ter uma pegada, né, sobre o uso de recursos naturais menor, pois, tecnicamente, você estaria usando um produto que você poderia, por exemplo, alimentar, né, os animais com ele, então você estaria pulando um elo. Mas aí também entra muito sobre qual é a real eficiência dos fornecedores que estão fazendo aquele ingrediente, dos processos para tal, né? Então, assim, você começa a puxar um novelo de lã que ele não para de vir. Se você realmente for parar para analisar ponto a ponto, mas e a distribuição daquele ingrediente? E a distribuição desse produto, mas a vida de prateleira dele? O tipo de embalagem que é necessário para ele, será que é diferente dos outros? Você vai usar outros recursos para produzir essa embalagem? Então, não é uma análise tão trivial para ser feita, na minha opinião. E acho que não deveria partir daí a análise, né? Talvez partir para algum outro ponto para ver essa diferença entre as fontes proteicas, né? Alguém gostaria de complementar? Eu posso passar para a próxima? Acho que só pensando no outro ponto da pergunta, né, que foi a questão de energia, que é bastante importante, acho que aí o doutor Henrico tem mais propriedade para falar do que eu, mas a demanda, né, energética, quando a gente está falando do processo, né, da tecnologia específica para a carne cultivada, ela, quando comparada, ela é maior, né? Então esse é um desafio, até porque hoje a gente não tem no mercado também bioreatores, enfim, nos tamanhos, né, e com as condições, né, para a produção que se espera. Então, obviamente, esse é sim um desafio que, do ponto de vista, né, energético, que, enfim, está sendo desenvolvido muitos trabalhos para poder resolver, mas realmente esse é um ponto bastante importante. Não sei, doutor Henrique, acho que se você quiser complementar com mais algum dado. A questão mais relevante é o tamanho dos bioreatores atuais e se você tem um bioreator muito grande, como é que você vai fazer para manter o nível de pH, o nível de nutrientes, de vitaminas, para essas células crescerem de uma forma mais eficiente? Então, são muitas variáveis que têm que ser ajustadas para o processo tornar eficiente. Muito obrigada, vamos passar para a próxima. A Ingrid pergunta, já estão sendo comercializados produtos de proteínas alternativas no mercado brasileiro? Um monte. Sim, vários. Vai lá, Victor. Não, como a Catarina até mostrou nos slides dela, tem vários produtos, por exemplo, a BRF já tem as suas linhas, tem diversas outras empresas que chegaram ao Brasil também, né, algumas chegando bem recentemente, tem opções no food service, né, se você quiser sair ou pedir no seu aplicativo, você tem opções. Então, temos sim, diversas. Vamos passar para a próxima.
pergunta da Vânia Zanella Pinto. A Europa está discutindo nomenclatura dos produtos de proteína alternativa. Qual o impacto do nome do produto que os consumidores já estão acostumados, como hambúrguer, ovo, leite? Posso começar também? Nossa, a nomenclatura é super importante, né? Então, esse é um passo. Inclusive, a gente tem alguns estudos de nomenclatura em outros países. Aqui no Brasil, a gente também tem algumas iniciativas em algumas universidades, inclusive. O GFI também é interessado em entender um pouquinho, né, qual é a nomenclatura mais adequada, porque isso acaba interferindo, né, na aceitação, no interesse do consumidor por aquele produto. Então, até logo mais o GFI vai lançar os resultados, enfim, da pesquisa que a gente conduziu, mostrando um pouquinho, né, qual é a relação entre a nomenclatura mais adequada e o interesse e a aceitação do produto. Então, esse é um ponto que eu acredito, né, que vai ser super importante a gente discutir aí com diferentes atores para que a gente possa ter a melhor forma, né, de expressar para o consumidor o que está por trás daquele produto, né? E só complementando esse ponto, realmente, a nomenclatura ela é fundamental, né? Para realmente que o consumidor entenda, que seja transparente também, mas uma coisa é certa, isso depende, como a Catarina bem falou, de várias aí conversas com diferentes atores, e uma coisa é clara, por mais rápido que a ciência evolua, a legislação jamais evolui tão rápido quanto a ciência, então isso é sempre um ponto aí bem complexo a ser tratado. Mais uma pergunta. Vocês acham que estamos muito longe de atingir preços competitivos em carnes plant-based em relação à carne in natura? Porque vejo isso como o maior empecilho hoje para o segmento ganhar novos consumidores. Quem quer reduzir o consumo de carne acaba por simplesmente abolir ela da dieta e o seu sabor, e fazendo receitas com vegetais, tipo bolinho de grão de bico, hambúrguer de jaca. Essa pergunta foi feita pela Patrícia Casarim. Patrícia, preço é super importante. Aí o Victor está na indústria, ele até vai poder explorar muito mais isso. Então, né, não adianta a gente ter um produto, como eu falei, é super gostoso, ele é parecido com carne, né? Tem a textura, a cor, o sabor, mas ele custa muito caro e o consumidor não vai conseguir pagar por esse produto. Então, o preço é sim um fator muito importante. Eu acho que hoje uma das grandes dificuldades também que as indústrias elas estão esbarrando na questão até como o próprio Victor já falou, né, da oferta também dos ingredientes. Então, precisa ter uma cadeia, enfim, que dê conta para fornecer lá para a BRF os volumes que a BRF precisa, né, para produzir os seus produtos. Então, hoje, a gente acaba tendo disponível poucos ingredientes, né? Então, soja, por exemplo, né, como um dos ingredientes. Então, porque existe toda uma cadeia já que é capaz de entregar o ingrediente para as indústrias. A gente também está usando proteína de ervilha, e a proteína de ervilha, boa parte da proteína de ervilha, ela é importada. Então, isso acaba... E agora, por exemplo, né, o câmbio que a gente está super desfavorável, então isso faz com que os produtos realmente sejam impactados na perspectiva do custo. E aí, até nessa perspectiva, o GFI, a gente tem incentivado projetos, né, também de pesquisa para novas fontes de proteínas. A gente está financiando 3 projetos aqui no Brasil, um para a obtenção de proteína a partir do feijão, outro para o escalonamento de fibra de caju também para usar e o caju, né, e seus ingredientes, componentes, deles a fibra, para ser utilizado na produção de produtos plant-based, e também a extração de proteínas a partir da folha da mandioca. Então, esse é um ponto, e inclusive o Brasil, diante da nossa diversidade, né, a gente tem aí um potencial incrível de novos ingredientes que a gente poderia construir e desenvolver produtos super interessantes, né? Então, acho que à medida que esse mercado, enfim, já está desenvolvendo, né, já está sendo desenvolvido, então acho que as empresas também super interessadas em novas fontes, então acho que, inclusive, o Brasil tem um potencial absurdo, né, para a gente ser
protagonista, enfim, liderar esse mercado. Complementando, pois não. Só complementando o que a Catarina comentou, é muito isso. Tem diversos ingredientes como a ervilha, né, que tem sido aí base de muitos produtos que hoje vem muito de fora, mas felizmente tem iniciativas aqui no Brasil, acho, até no próprio Rio Grande do Sul, né, fazendo várias proteínas, concentrados proteicos de ervilha, né, como ela comentou, a própria BRF, quando lançou esse ano, né, a linha Sadia Vegetal, né, com os produtos meat-like, né, que emulam a carne, a gente sentiu esse impacto, né, das cadeias, das formulações, de como fazer esse justo compromisso, mas uma coisa é certa, estamos trabalhando nisso, não só nós, mas eu posso falar com propriedade sobre o que nós estamos fazendo, para realmente conseguir ter esses produtos cada vez mais acessíveis, com uma escala maior, para que realmente eles possam aí ser acessados e serem disponíveis na mesa de mais e mais pessoas, né? Esperamos aí em 2021 ter boas novidades para todas e todos. Que bom. Aí vamos para mais uma pergunta, perguntas muito interessantes. A pergunta da Vivian Feder. Os produtos plant-based, como o hambúrguer, possuem mais aditivos do que os tradicionais, como, por exemplo, aromatizantes para imitar o sabor do tradicional? Olha, essa é uma pergunta carregada. Para algumas funções hoje, são necessários alguns ingredientes, sim, que numa carne tradicional, né, num moldado, né, num reestruturado, que seja, né, se for um nugget, por exemplo, não seriam necessários. Mas também tem se investido muito em processos, em tecnologia na parte realmente do processamento das proteínas, para que lá na frente, quando for feito o produto, né, como o hambúrguer, por exemplo, não sejam necessários esses ingredientes, justamente porque o processo se encarregou de algumas daquelas etapas, né, e aí tentar caminhar sempre para um produto com um rótulo cada vez mais limpo e cada vez mais amigável. Então, talvez para muitos produtos hoje sim, mas a indústria está caminhando sim na direção de espaço, pelo menos pelo lado da BRF, estamos sim caminhando para ter produtos aí que com tecnologia no processo consiga se eliminar aí boa parte dos ingredientes nos rótulos que nos assustam hoje, né? A Edilane Costa pergunta, já há no mercado carne cultivada? Podem explicar melhor o desenvolvimento delas? Você quer não está falado do mercado do Brasil, né? Mas bom, no mercado hoje não existe nenhum produto, em nenhum país a gente tem, enfim, produto produzido a partir de carne cultivada sendo comercializado, né? Então, todas essas fotos aí que a gente mostrou são fotos reais, né, de empresas que estão desenvolvendo seus protótipos, mas ainda como produto, né, sendo comercializado, a gente não tem nenhum produto, né, no mundo. E aí até como um dos meus slides lá que mostrei os logos das startups, enfim, que estão trabalhando, algumas delas já anunciaram que a previsão para a oferta, né, de produtos no mercado vem aí no próximo 1-2 anos. Então, muito em breve. Mas isso daí vem sempre sendo alterado, né? 2013, quando lançou, demorava 5 anos para começar. 2008 e 2021. Então, está sempre sendo protelado. Uhum. Isso mesmo. Mais uma pergunta que chegou. Esses alimentos, esses produtos entrariam na classificação de alimentos ultraprocessados, então? Já estamos com o guia alimentar aqui. Alguém gostaria de comentar? Essa é uma pergunta um tanto quanto polêmica, né? Justamente pela própria definição, né, do que é
o alimento ultraprocessado, né? Como se define esse alimento também, se estamos certos em usar essa definição ou não, né? Teve aquele famosa manchete que saiu muito, né, de que, por exemplo, um salmão poderia entrar na classe de alimentos ultraprocessados, né? Eu acho que um cuidado tem que ser feito quando se tenta colocar regras generalistas para a alimentação, né, de um modo geral. Seja ela para categorizar um produto, como essa classificação de ultraprocessado, processado ou não, quanto qualquer outra generalização para a alimentação humana. As matrizes alimentares, elas são, por definição, extremamente complexas. E os processos pelos quais elas passam, sejam nos nossos lares, seja numa indústria, eles também são igualmente complexos, e o resultado disso é muito difícil você simplesmente colocar numa caixinha e falar, beleza, isso funciona para todos, né? A famosa abordagem tamanho único, né? Ela é uma abordagem particularmente difícil. Eu vejo como daria para se classificar, sim, como ultraprocessado segundo algumas definições, mas ao mesmo tempo, da mesma forma, um salmão, uma carne in natura, poderia ser classificada como um alimento ultraprocessado, né? Uma carne de animal pode ser igualmente classificada como ultraprocessado. Então, não sei quão válido é fazer essa classificação, fazer essa distinção, né? Não sei se alguém gostaria de complementar esse ponto. Bem, pessoal, nós já chegamos ao limite do nosso tempo. Eu gostaria de agradecer muito a Caterine, ao Henrico, ao Vitor, por nos abrilhantarem com suas palestras e nos deixar com essa semente na cabeça, né, dos nossos pensamentos e nas nossas buscas por outros trabalhos, outras experiências de outros países, né, e o que está acontecendo aqui no Brasil. Gostaria de agradecer muito às pessoas que fizeram perguntas, que elas é que nos motivam, né, a discutir. As discussões são sempre salutares, né, e mexem com a nossa caixinha. A gente tenta pensar adiante. Então, a partir desse agradecimento em nome da BCTA-RS, nós gostaríamos de tê-los em outros momentos, talvez, né, de forma a poder dar um abraço em cada um de vocês, de agradecimento, né? Isso no momento não está sendo possível, e a gente agradece a disponibilidade de vocês por todo esse período que a gente tem tratado, desde o evento que seria presencial até o momento de hoje, né, que estamos fazendo essa apresentação. Nós convidamos a todos os participantes para passarem para o hall virtual, para visitarem a seção de pôsteres e prestigiarem os trabalhos científicos. Esse é um evento técnico-científico, então é importante, né, a gente ver o que está acontecendo na nossa ciência e tecnologia brasileira e que estão aqui expostos no nosso simpósio. Contamos com a presença de todos e o próximo painel terá início às 19 horas. Muito obrigada a todos. Aproveitem o simpósio, é recém o primeiro dia, temos bastante, né, dias e momentos como os que vocês nos proporcionaram ao longo desses 3 dias de simpósio. Obrigada e tudo de bom para vocês. Um abraço, ó. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Prazer, viu? Um abraço. Até. Um abraço. Tchau, pessoal. Prazer. E até já. Até já.